Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre o leão e Jesus. Jesus, o rei dos reis. Você vai entender hoje o que o leão tem a ver com Jesus. O que rei tem a ver com Jesus. E o que o rei tem a ver com o leão. Isso e muito mais você vai aprender e vai entender neste vídeo. Desde já, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá saindo todos os dias 10 horas. Compartilha esse vídeo com outras pessoas e comenta lá embaixo mais ideias de vídeo. Bora pro vídeo. O leão e Jesus. Jesus, o rei dos reis. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 30, que diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O leão e Jesus. Jesus, o rei dos reis. Primeiro ponto, significado de rei. Qual que é o significado da palavra rei? Governante de uma nação, soberano, monarca, aquele que detém o poder absoluto ou parcial. Também isso é usado em relação a Deus, como sendo governante do seu povo. Um outro significado é aquele que aconselha bem, mostrando que o ofício surgiu da habilidade intelectual e não da perícia física do indivíduo. Então, qual é a função de um rei? Na Idade Média, o rei era comparado como Deus. A função dele era de guerrear. Ele mandava em tudo e era o chefe supremo. Agora, o segundo ponto, o leão. Qual que é o simbolismo do leão? O leão é majestoso, poderoso, solar e luminoso. O leão traduz sabedoria, poder e justiça, como também domínio e segurança. O que o leão tem a ver com o rei? E eu vou te dizer agora, porque o leão, ele é um grande exemplo de um rei. O primeiro exemplo, o leão vai à guerra por causa da sua nobreza e bravura, pois também ele é predador, onde ele caça principalmente grandes mamíferos. Força, vigor, coragem e tenacidade. Nas culturas religiosas, o leão estava associado à figura do pai, do mestre, chefe ou imperador, que pode ser protetor. Jesus é o rei, mas também é o leão da tribo de Judá. Jesus é o Senhor dos senhores, é aquele que reina e vai reinar sobre todos aqueles que nele crê. Pois Jesus é o Rei eterno. É aquele que foi prometido por Deus que iria de vir e que foi profetizado pelos profetas na mensagem que um menino se nos deu. E ele seria chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele reinaria e o seu reino seria eterno,
sem fim. E nessa situação, a Bíblia diz também que Jesus é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Jessé. Ele é aquele que demonstra majestade, poder, vigor, coragem. Ele é aquele que demonstra sabedoria, domínio, justiça e segurança. Por isso que Jesus, na Bíblia, ele é citado como rei e também como leão. Porque como rei, ele vai à guerra e guerreia as batalhas. Como leão, ele é aquele que não foge das guerras. Ele é aquele que vai em busca da sua caça. Como rei, ele é aquele que reina sobre um povo que está sob seu domínio. Mas como leão, ele é aquele que vai à luta para alimentar o seu povo e salvar o seu povo de uma eterna destruição. Como rei, Jesus ele é aquele que está para aconselhar a todos que nele crê, a todos que vêm a ele. Como rei, ele é aquele que vai alimentar a cada um, mas como leão, ele é aquele que vai lutar as guerras que eu e você não conseguimos lutar. Como rei, ele é aquele que não desiste de nós em hipótese alguma. Com coragem, com vigor, ele vai à guerra e luta por cada um de nós. Mas como leão, ele demonstra uma eterna justiça, um eterno amor, porque ele também é o simbolismo do Pai presente em nosso meio. Porque ele, como foi dito, iria vir, e ele veio e reinou e passou por essa terra. A Bíblia diz que ele veio como cordeiro, mas que ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, com sabedoria, com vigor, com coragem, com justiça, com domínio e com segurança para todos aqueles que nele crê, para todos aqueles que nele esperam. Jesus, ele tem tudo de melhor para nos dar. Ele é o rei que nos dá tudo o que precisamos. Jesus, ele é aquele que é o rei dos reis, ou seja, ele é o rei supremo. E nós somos seus súditos, que somos reis, mas que estamos sob o domínio do rei dos reis. Por isso, a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 1, que ele fez de nós reis e sacerdotes. Ele é o rei nosso. Por isso a Bíblia diz que ele é o rei dos reis, porque nós também somos reis. E Jesus, ele nos fez reis e sacerdotes do seu reino, mas entendendo que ele é o rei que domina sobre os reis. Ele é aquele que é o maior, porque ele é o chefe, ele é o pai. Ele é aquele que não desiste de nós. Ele é aquele que lutou com bravura, com nobreza, com coragem, com vigor, com justiça e com sabedoria. A maior guerra que o ser humano não conseguia vencer em hipótese alguma. Por isso, ele desce. Mas aí, calma, ele não desce como rei. Ele não desce como leão. Primeiro, ele desce como servo. Primeiro, ele desce como cordeiro. Mas a Bíblia diz que este que desceu como servo, que se fez em semelhança ao homem, que se tornou homem, que o Verbo se fez carne, e ele habitou em nosso meio. Ele andou aqui, ele viveu nessa terra, ele sentiu o que nós sentimos. Como servo, ele serviu a todos. E como servo obediente, ele morreu por todos nós. Porque ele se colocou em nosso lugar. Ele se pronunciou: eu vou. Eis-me aqui. Eu morro por eles. Eu derramo meu sangue. Porque é eu que sou o pai deles, o chefe deles, o rei deles, o leão deles. Jesus é o leão, mas ele é rei. Como cordeiro e servo, ele desceu e viveu nessa terra. Ressuscitou e agora
Ele subiu para o céu e lá ele reina como leão, como rei, com coragem, com sabedoria, com vigor, com nobreza, com bravura. Não existe guerra que Jesus não venceu. Ele venceu todas as nossas batalhas de uma só vez, com um único holocausto, com uma única opressão. Ele venceu como leão supremo, como rei supremo. Ele venceu. Ele venceu as nossas batalhas. Por isso ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ponto. Ele venceu o mundo e nós já vencemos, porque ele venceu. O leão supremo, o rei eterno, venceu por nós. E ele lutou as nossas lutas com vigor, com graça, com coragem, com bravura, com nobreza, com poder e com justiça. Ele não desistiu de nós. Ele viu eu e você mortos, porque é assim que nós estamos. É assim que nós se encontramos sem Deus, como mortos, corpos caídos. Ele viu os seus leões caídos e ele ouviu alguém dizer: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como leão e como rei supremo, rei eterno, que vai reinar para sempre, ele tomou-se a posição de rei e falou: eu vou, porque eu nasci para isso. Eu nasci para reinar. Eu nasci para ir para a guerra. Eu vou lutar. Ele é o conselheiro que aconselha com sabedoria, com justiça, com poder, com domínio, com segurança. Porque ele sabe o que fala. E o conselho com o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o rei dos reis, que está para voltar, ele vai voltar. Ele está perto. Ele vai voltar. Porque como cordeiro e servo, ele viveu nessa terra. Mas como leão e rei, ele vai voltar para essa terra. E nós vamos ver na coxa dele escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos ver, e não só ver, contemplar, estar ao lado dele. Porque ele é o Rei Supremo e nós somos seus súditos. Ele é o leão eterno que se entregou em nosso lugar. Como o leão foi a guerra. E quem sabe um dia, se você quiser, comenta lá embaixo, eu trago uma palavra mais específica sobre o leão. Comenta lá embaixo se você quiser que eu traga uma palavra específica explicando os atributos do leão, porque é muito profunda essa palavra. Então Jesus, ele é o leão que não desistiu de nós. Porque ele vai à guerra, ele vai à luta. E como leão, ele lutou a maior luta que o ser humano podia lutar e venceu ela com sangue. Com sangue. Ele venceu a maior luta que o ser humano, que um leão poderia lutar. E ele venceu essa luta com sangue. Não foi sangue. Não foi sangue. Não foi sangue de outra pessoa. Foi sangue de si mesmo. Foi o sangue dele que foi derramado. Foi o sangue do próprio rei, do próprio leão que foi derramado. Como cordeiro, ele foi sacrificado. Porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você quiser que eu fale sobre o cordeiro, comenta lá embaixo. Tem muita palavra sobre isso. Mas
Ele é o leão. Como cordeiro e servo. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Subiu para o céu. Mas como leão e rei, ele vai descer para reinar sobre todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele espera. Porque Jesus tem para mim e para você poder, justiça, segurança, nobreza. E você, ele quer fazer de nós reis em seu reino. Ele é o Rei Supremo, mas ele a nós vai nos dar poder para julgar as nações e para reinar em seu reino. Porque ele nos fez reis e sacerdotes. Como o leão, ele vai à luta e ele prossegue, lutando desde a criação do mundo. Na verdade, antes da criação do mundo. Porque a Bíblia diz que antes da criação do mundo, o cordeiro já havia sido sacrificado. Antes de tudo, antes de mim e de você, ele já sabia a missão dele. Porque antes vieram pais e se sacrificaram. Mas esses não foram suficientes. Diariamente eles faziam sacrifícios, mas não foi suficiente. Mas Jesus, o rei, o leão da tribo de Judá, com uma só opressão, com um só sacrifício, deu a nós o perdão dos pecados, a salvação para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele espera, para todo aquele que confia que um dia vai morar com ele no céu. Com um só sacrifício, ele venceu todas as nossas batalhas. E o que ele diz para mim e para você? Vai até o fim. Vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Você é um leão. Eu fiz de você rei. Eu fiz de você leão. Você é forte. Você é corajoso. Você tem vigor. Você tem nobreza. Você vem de uma linhagem real. Você tem autoridade. Usa. Usa o que Deus te deu. Faça o que o leão está mandando. Faça o que o rei está mandando. Obedeça. Porque o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, está dizendo: Jesus reina. Ele domina. Ele tem um poder absoluto. Ele tem segurança. Mas ele também é justiça. Ele demonstra autoridade. Mas ele também vai à guerra. Não foge da batalha. Ele é corajoso. E Jesus está dizendo para você, para mim, vai à luta. Vai até o fim. Não desista, não para, porque eu não desisti de você. Eu não parei. Como um leão que se entregou, como um rei que guerreou, como um predador que foi atrás da sua caça, do seu alimento, para trazer a salvação para aqueles que estavam morrendo, para aqueles que já não tinham mais vida. E então, ele entregou-se a si mesmo para que nós, para que eu e para que você viesse alcançar a vida eterna. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ira que era para cair em nós caiu sobre ele. Os pecados, as transgressões, ele levou sobre si. E com as suas pisaduras, cada vez que o leão andava, tuf, tuf, tuf,
eu e você era sarado. Cada vez que Jesus ia ao seu objetivo se cumprindo, cada vez que ele ia lutando e se entregando e o sangue derramando, eu e você éramos curados. Cada vez que ele pisava, eu e você era curado. O leão da tribo de Judá, o rei dos reis está te chamando. Ele está dizendo, volta enquanto é tempo. Não para, vai até o fim. Não desiste, prossiga, insista, continua. Você consegue. Eu já venci por você. Eu já venci por você. Só vai até o fim. O leão da tribo de Judá está dizendo, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Você não para, você não pode parar. Guerreiro, minha guerreira, você não pode parar. Eu estou contigo, eu estou ao seu lado, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão, só não para. Vai à luta, guerreiro. Vai à luta, guerreira. Vai à luta. Tu não podes parar. O leão da tribo de Judá está dizendo, tu não podes parar. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. O leão e Jesus. A coragem, a bravura, a nobreza, a sabedoria, o poder, a justiça, o domínio, a segurança, o predador, o vencedor, o guerreiro, o conselheiro, o Pai forte, o príncipe da paz, o Deus eterno que vai voltar, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Então é isso que eu tenho para deixar para você. Eu tenho muito mais coisa para falar, eu confesso que tenho. Você não sabe o tamanho que esse vídeo ficou. Mas, se você quiser que eu traga mais palavras sobre o leão específico, o rei específico, o cordeiro específico, comenta lá embaixo. Se você gostou, deixa muito like, mas muito like, para que eu possa trazer mais vídeo assim. E se você gostou mesmo, mais uma coisa, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Outras pessoas precisam saber sobre Jesus e o leão. Também se inscreva no canal, ué. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Nos ajuda a chegar logo aos primeiros 1000 inscritos. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, que tá saindo todo dia às 10 horas. E é isso aí. Fica com Deus. Até mais. Valeu. E fui!